Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. A imensidão do mar contrasta com a falta de conhecimento que temos sobre ele. 3/4 da superfície terrestre são ocupados por oceanos, mas conhecemos apenas 19% dos fundos marinhos. O tamanho de Portugal pode até ser multiplicado por 17 com a sua atual zona económica exclusiva, mas pode chegar a 40 vezes caso confirme a extensão da plataforma continental. Quais as virtudes e obstáculos no processo de expansão deste setor económico de grande potencial? No fundo, quais são os desafios da economia azul? Tema da conversa desta semana com Duarte Bué Alves, autor do livro Economia Azul, que acaba de ser lançado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e também na conversa com Tiago Pita Cunha, administrador executivo da Fundação Oceano Azul e Prémio Pessoa 2021. Bem-vindos, Duarte e Tiago. É um gosto recebê-los para falar aqui da Economia Azul. Começo pelo autor do livro, Duarte. Logo no início há uma expressão interessante, que é, no fundo, Duarte quer, no fundo, dizer-nos que é melhor começarmos a parar um bocadinho de discutir a questão do mar, da economia azul, dos oceanos, na perspectiva de oportunidades para o futuro. No fundo, penso que a sua ideia, a escrever o livro, foi também mostrar que isto já está, não no terreno, mas no mar, mas está tudo a acontecer neste momento e já não é uma coisa do futuro. Foi esse o objetivo do livro? Sim, obrigado. Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado também ao Tiago pela tua presença. Sim, como disse, eu achei que era interessante passar daquele discurso que se ouve tantas vezes em Portugal, que o mar tem imensas potencialidades, para mostrar que o mar é uma realidade. E, sem prejuízo, naturalmente, haver muita coisa para fazer ainda, há muita coisa a acontecer todos os dias em Portugal, ao longo da costa, no mar, quer nas atividades clássicas que toda a gente conhece, evidentemente toda a gente sabe que se pesca em Portugal, mas noutras coisas, novos domínios ao nível da biotecnologia, coisas muito inovadoras nas universidades, nas empresas, nos setores mais inovadores, de que vale a pena falar. E Portugal tem alguma projeção internacional nesse domínio, mais porventura do que aquilo que as pessoas conhecem e veem, está visível numa primeiríssima análise, e o livro pretendeu fazer isso, fazer uma fotografia do muito que acontece do mar em Portugal. O que projeção tem que os portugueses não conhecem? Quer dar um exemplo? Olha, no plano internacional, por exemplo, o tema do mar, tudo o que tem a ver com o tema dos oceanos, é uma agenda onde Portugal é claramente liderante. Portugal é claramente liderante nesta agenda nas Nações Unidas, é claramente liderante na OCDE, todo o debate internacional que se faz, por exemplo, nestes dois fóruns, é em grande parte liderado por Portugal. Enfim, com outros parceiros, com outros países que também têm uma forte aposta nesta agenda. Mas isso é talvez uma coisa que não tem muita visibilidade, mas que é uma realidade. Dou-lhe só mais um exemplo, dou-lhe dois se posso. Claro. A nível das universidades e da academia em geral, as nossas universidades posicionam-se bastante bem nos índices internacionais, enfim, em geral, mas estamos a falar do mar, por exemplo, naquele famoso índice de Xangai. Portugal, as universidades portuguesas e cursos portugueses ligados à oceanografia, à engenharia naval, têm posições muitíssimo interessantes. E porque é uma matéria onde Portugal tem apostado. No número de cientistas, por exemplo, terceiro e último exemplo, no número de cientistas, a Unesco reconheceu o ano passado, num relatório, que Portugal é, a seguir à Noruega, o país que tem mais cientistas a estudar questões do mar por cada milhão de habitantes e, portanto, isso é feito, porventura, de forma discreta, nas universidades, na academia, nos laboratórios, nos centros de investigação, mas acontece. Um último ponto também para si, Duarte, ainda antes de passar ao Tiago, um bocadinho conceptual, mas acho que era importante, porque pode haver alguma confusão entre os termos economia azul, economia do mar e economia dos oceanos. Porquê esta opção por economia azul? Olha, por uma razão muito simples. Primeiro porque, em grande parte, o conceito de economia azul é uma derivação ou foi uma evolução do conceito de economia verde. O conceito de economia verde é um conceito mais antigo, é talvez mais intuitivo, as pessoas percebem melhor o que é que se quer dizer quando se fala de economia verde, e economia azul é um pouco uma derivação desse conceito inicial. Em segundo lugar, porque eu acho que é mais bonito, mas enfim, essa não será seguramente a razão definitiva. E em terceiro lugar, e esta que é verdadeiramente importante, é porque se nós usarmos economia do mar ou economia do oceano, de algum modo restringimos-nos a países que de facto têm mar, que têm acesso ao mar. Ora, o que é facto é que há países que são... que não são costeiros, são países encravados, landlocked, na terminologia anglo-saxónica, e que ainda assim
praticam a economia azul. Deixe-me dar-lhe um exemplo. As estatísticas da União Europeia, o relatório da União Europeia sobre a economia azul, que é publicado todos os anos, por exemplo, dá um significativo destaque à República Checa. E a primeira vez que eu olhei para aquilo, que li aquilo, achei aquilo interessantíssimo. A economia checa, um país que não tem mar, mas a República Checa pratica aquacultura lagunar. E isto também pode ser economia azul. Ou, por exemplo, o uso dos rios e o transporte de mercadorias através de rios em países que não são costeiros tem aqui também uma importância. E, portanto, economia azul parece-me ser um conceito mais vasto que abarca realidades como estas da República Checa, por exemplo. Tiago Pita Cunha regressa a este programa, esteve cá há 4 anos e meio. Eu estava aqui a ver também na preparação o que foi dito aqui nesse programa. Um dos tópicos que o Tiago aqui deixou foi o seguinte: dizia o Tiago, um dos grandes problemas da economia do mar em Portugal neste momento é que temos os ministros do mar, que vão falando da economia do mar, e depois não existe financiamento para a economia do mar, a não ser o fundo das pescas, seja, é dinheiro deitado nas pescas, mas continuamos na mesma, por exemplo, ao nível dos quadros financeiros. Nestes 4 anos e meio mudou tudo, Tiago Pita Cunha? Não, ou está tudo na mesma? Não mudou muito, mas deixe-me primeiro que tudo dar os parabéns ao Duarte por este livro, porque é um livro que é de escrita acessível, é um livro escrito, é um livro de economia, escrito por um diplomata apaixonado pela causa do mar e também já com provas dadas neste domínio, porque já tinha escrevido um livro sobre diplomacia do mar. É alguém que consegue trazer aqui uma perspectiva internacional e multilateral muito interessante, porque um economista eu acho que tenderia a analisar a economia do mar ou a economia azul portuguesa, de acordo com a escolha do autor, através dos números. E aqui vemos que se vai para além dos números. Estão lá os números, que é muito importante, mas vai-se para além dos números e há de facto uma perspectiva de grande plano, muito abrangente, quer a nível das outras economias, que são aqui muitas delas, as principais, que são aqui revistas, quer principalmente também a nível do enquadramento que os grandes sistemas multilaterais, no fundo, que governam este planeta e governam a sociedade das nações deste planeta, como se debruçam sobre esta questão da economia azul. É um livro otimista, é um livro que mostra que Portugal não tem apenas potencial, mas já tem, de facto, a economia azul e, portanto, é um livro que fazia falta em Portugal e que eu recomendo vivamente. E então, estamos na mesma face há 4 anos, ou já há mais dinheiro para outras coisas que não sejam as pescas? Mesmo neste livro li algo que diz que estamos um pouco na mesma e que é, de facto, quando agora o último, como sabe, a Comissão Europeia alterou profundamente a sua relação com os temas do oceano a partir do primeiro mandato da Comissão Barroso, em que se criou a Política Marítima Integrada Europeia, aliás com uma fortíssima impressão digital portuguesa, não apenas porque foi adotada durante a presidência da União Europeia Portuguesa, de 2007, mas também porque houve vários portugueses a trabalhar nas Nações Unidas, onde eu me incluí, que foram os construtores, digamos, dessa política. E desde aí, então, passou a haver um comissário dos assuntos marítimos. Antes havia o comissário da Agricultura e das Pescas. E, curiosamente, o atual comissário voltou a ser das pescas, passou a ser dos assuntos marítimos e das pescas por exigência do Parlamento Europeu, que, de facto, tem um lobby fortíssimo para as pescas. E é por isso que, efetivamente, há hoje em dia um fundo que eufemisticamente é chamado Fundo Marítimo e para as pescas, mas no fundo é um fundo para as pescas e para a aquacultura. E era isso que eu dizia, esse é um dos pecados originais da construção da atual situação da política marítima europeia, que é os ministros do mar enchem a boca com a economia azul e com a economia do mar, mas depois, de facto, em termos de financiamento, há um fundo que eu acho que tem que é elevado, já foi maior, mas para Portugal entram aqui todos os anos entre 500 e 380 milhões de euros, todos os 7 anos, em cada quadro comunitário financeiro, entram entre 500 e 380 milhões de euros em Portugal para as pescas. E, de facto, é pena porque há muitas outras áreas emergentes que beneficiariam também se pudessem concorrer a esse fundo e, efetivamente, não o podem porque ele vem já todo ele, digamos assim, dirigido para pescas e aquacultura do Parlamento Europeu. Duarte, a questão das pescas é, apesar de tudo, central. Não podemos eventualmente distinguir os tais assuntos marítimos das pescas, mas as pescas são centrais e devemos ler a economia azul assente nas pescas. O Duarte faz uma avaliação de 3 ou 4 áreas que dominam a economia azul.
presumo que as pescas são centrais também, não é? Quando fazemos o peso, digamos, do ponto de vista económico. As pescas têm uma importância enorme, claro, isso é inegável, incontornável, e as pescas, como a caça, são atividades tão antigas como o próprio homem, e, portanto, no fundo quase tudo começa por ali, na procura do homem pelos alimentos. E isso em Portugal tem particular relevância se pensarmos que os portugueses são dos maiores consumidores de peixe per capita do mundo. Juntamente com o Japão e a Islândia, nós estamos no pódio mundial dos povos que comem mais peixe. Portanto, desde logo por aí, porque o mercado pede, porque as pessoas pedem, as pescas teriam sempre uma grande importância. E depois porque as pescas evoluíram muito em Portugal nas últimas décadas, e eu acho que o livro tenta também desconstruir um mito que anda muito associado às pescas, que eu acho que é um mito injusto, aquela ideia de que a adesão à União Europeia, ou à CE, como era o termo nos anos 80, que destruiu as pescas em Portugal. Mas houve abate de frota. Isto não é verdade. Porque a frota tinha que ser renovada. Houve abate de frota porque era preciso renovar a frota, era preciso torná-la mais competitiva, era preciso torná-la mais alinhada com aquilo que era a prática no espaço regional onde nós nos íamos integrar em 1985-86. Portanto, a frota era uma frota um bocadinho antiquada e foi necessário modernizá-la e torná-la mais competitiva. E, de facto, os números dos anos seguintes mostram que, por exemplo, as exportações de peixe em Portugal nos últimos 40 anos, se comparar já com os últimos 40, 50 anos, portanto, se comparar já com a reta final do Estado Novo até hoje, as exportações em Portugal aumentaram 200% nestes últimos 40 e tal anos. Portanto, esse é um setor fundamental, é um setor que ocupa uma parte muito significativa da mão de obra em Portugal relacionada com a economia azul, mas, como dizia, não é a única. Depois há a aquacultura. Sim, mas na questão das pescas, a sustentabilidade do setor foi muitas vezes colocada em interrogação nos últimos anos. Todos os setores têm que caminhar para uma maior sustentabilidade, e o setor das pescas não está alheio a esse esforço, e não quer pode ambiental, ficar... a sustentabilidade no duplo sentido. Com certeza, e não pode ficar de fora desse caminho. Por exemplo, uma das questões que eu falo no livro relativamente à poluição é a questão dos plásticos, e nós sabemos que muitos desses plásticos, muitas dessa poluição tem a ver com restos de redes marinhas, de redes usadas na pesca. Portanto, é preciso aí um esforço maior para melhores materiais, para que o impacto seja menor, e, portanto, aí há seguramente um esforço a fazer. E do ponto de vista da atividade económica, dos armadores e tudo isso, não lhe parece que também foi, ao longo dos anos, de certa forma, colocada em interrogação a própria sustentabilidade do setor? Eu acho que não, porque, repare, nós em Portugal pescamos 150 a 200 mil toneladas de peixe por ano. Claro que isto não é suficiente, justamente por causa daquilo que eu dizia há bocado, quando me estava a dizer que nós estamos no topo mundial dos maiores consumidores. Mas ainda assim, as pescas têm um peso muito significativo no total das nossas exportações, são cerca de 2%. 2% total das vendas de Portugal ao exterior, não é? Exatamente, cerca de 2%, são acima de 1.000 milhões de euros. Portanto, enfim, o peso significativo das pescas, que é um setor tradicional, sim, ainda assim não é despiciante. Tiago, a questão da sustentabilidade nas pescas foi colocada muito nos últimos anos e é um debate longo e às vezes com algumas incompreensões pelo meio, algumas tensões até. Não lhe parece que estamos no tempo de acabar com essas tensões, porque hoje a ciência não está mais alinhada hoje do que estava há 4 ou 5 anos em relação àquilo e às pessoas, aos pescadores e àquilo que nós sabemos sobre os estoques e a necessidade de facto tornar também esta atividade sustentável, e depois já vamos a seguir à questão da sustentabilidade global da economia azul. Bom, esse é um tema realmente em Portugal importante, porque, como disse o Duarte, as pescas são importantes desde logo porque os portugueses são grandes consumidores de pescado. E aqui também devíamos falar no setor, obviamente, da transformação do pescado, que é esse que é responsável muito por esses 2%, porque uma boa parte destas exportações têm já ainda por cima a mais-valia da transformação que duplica o valor da captura e, portanto, há aqui, em Portugal, houve um grande desenvolvimento nos últimos 20 anos na área da transformação do pescado, quer do bacalhau, na transformação do bacalhau, quer nos pré-cozinhados, quer nas conservas e quer nos congelados. E, portanto, há todo um setor que é muito importante. Eu costumo até dizer muitas vezes que a ligação principal de Portugal ao mar é através da barriga, que é um pouco por isto, porque esta é a grande indústria realmente aqui na área
da economia azul em Portugal, esta indústria das pescas e do pescado é importante. Estes 2% eram cerca de 17% das exportações agroalimentares portuguesas, portanto são de facto relevantes. E isso é positivo. O que é negativo? O que é negativo é que, efetivamente, há este mito: Portugal não é um país de pesca, Portugal não é um país de grandes estoques pesqueiros. Nós tínhamos como grande estoque pesqueiro a sardinha, que se reduziu de forma muito abrupta por razões que ainda hoje não estão apuradas, não é? Porque, obviamente, se pensa que as alterações climáticas possam ter algum relevo aqui, alguma migração da sardinha talvez para paragens mais setentrionais. Por outro lado, também sabemos que houve esforço de pesca excessivo, demasiado, e que, portanto, até tarde demais, e que, portanto, isso contribuiu também seguramente para este resultado. Temos hoje a cavala, temos o polvo, que é hoje em dia já uma das principais pescarias portuguesas, principalmente em valor, mas, de facto, nós não somos um país de grandes estoques pesqueiros, como é a Noruega. Nós somos um país de variedade. O que é importante em Portugal é a variedade de estoques pesqueiros. Nós, efetivamente, comparados com os países do norte da Europa, uma peixaria portuguesa pode vender por ano cerca de 200 espécies. Não apenas de peixe, de crustáceos, de octopodes e, portanto, o que acontece é que esta variedade é muito importante, e é importante, acho eu, para a gastronomia portuguesa, para o valor das pescas portuguesas, mas não pode ser vista, digamos assim, como uma indústria que vamos lá investir mais em mais barcos para pescar mais, porque não há o que pescar. Uma das ameaças para a economia azul, até está descrita também no livro do Duarte, tem a ver com a pesca ilegal. É só uma questão da Ásia ou também nós na Europa temos que estar atentos a isso? Bom, a Europa também, porque, enfim, hoje em dia as coisas estão mais controladas, mas até há 10 anos atrás, o porto de Las Palmas, nas Canárias, era um porto onde entrava grande parte da pesca ilegal na Europa. Hoje em dia foram-se reforçando os quadros legislativos, torna-se mais difícil inserir no mercado, que é o principal mercado mundial de consumo no mundo, que é o mercado europeu. É difícil inserir pescado ilegal, mas ele continua a haver muito pescado que é capturado de formas destrutivas. O próprio arrasto de fundo hoje em dia é algo que é questionável. Ou seja, na verdade é todo o conceito da pesca que é questionável. Nós temos de continuar a pensar se vamos conseguir continuar a alimentar uma população crescente, que vai chegar aos 10 mil milhões de habitantes, através de uma proteína marinha que vem dos peixes, digamos assim. Acredito que seja através de proteínas marinhas de outra proveniência, mas não dos peixes, que se possa vir a contribuir para essa alimentação mundial, que exige mais 30% a 40% de proteínas em 2050. Duarte, esta é uma das ameaças que há à economia azul que sublinha no seu livro, a par de outras que, sobretudo nas alterações climáticas, já lá vou. Mas tirando a questão das alterações climáticas, gostava de ouvir sobre as outras ameaças que também identifica, para irmos à questão climática a seguir. Então, começando pela questão da pesca ilegal a que o Tiago estava a referir agora mesmo, e a sua pergunta inicial é se era um fenómeno sobretudo asiático. Os relatórios internacionais mostram que de facto existe muito na Ásia, numa escala muito grande. Eu lembro-me de ouvir uma conferência justamente na OCDE de uma ex-ministra das pescas da Indonésia, que nos dava conta do fenómeno em larguíssima escala e que era uma das principais prioridades de topo da sua ação, contava-nos ela nessa conferência, era o combate à pesca ilegal, porque era de facto uma coisa desmesurada. Mas os relatórios internacionais mostram que ela existe um pouco por todo o lado, em todos os países onde se pratica pesca, evidentemente, condição evidente, e isso existe por todo o lado, e isso é uma coisa tremenda, porque desestrutura completamente os recursos, quer dizer, os cientistas fazem análises para estabelecer cotas, para estabelecer a massa de pescado que existe, e obviamente aquilo que é subtraído de forma ilegal, subreptícia, não declarada, vai completamente minar esses estudos e essa análise da ciência, e portanto do ponto de vista daquilo que é o conhecimento científico sobre os recursos, isto tem um impacto tremendo. Muitas vezes é uma pesca que também não paga impostos, porque é ilegal e não é declarada, muitas vezes não paga também segurança social, desestrutura, portanto, aquilo que é uma sã concorrência entre os operadores, muitas vezes vem associada a fenómenos de imigração ilegal, de mão de obra ilegal, portanto, de facto é um problema complicadíssimo do ponto de vista ambiental, económico e social, e de facto só tem uma forma, na verdade, de se resolver, ou poderá ter várias, mas tem uma que é absolutamente número 1, que é a maior fiscalização. E há um protocolo internacional de que Portugal é parte, naturalmente, da União Europeia, que obriga os Estados a fazer mais fiscalização, mais apertada, mais vigilante, mais rigorosa, para que isso não suceda. Há mais ameaças para além do clima? Antes de irmos então às alterações climáticas, a questão da poluição eu referi há bocado. E a questão da poluição ganhou uma visibilidade tremenda, como é sabido nos últimos anos. E ganhou por causa dos plásticos. Tornou-se um tema
tornou-se um tema da moda um bocadinho. Global. Não digo isto no sentido pejorativo, ainda bem, porque ganhou visibilidade, isso é bom, mas de facto hoje em dia toda a gente fala dos plásticos e por uma razão, é que 84% do lixo das praias são plásticos e portanto isso é visível e todos nós, pelo menos em Portugal, vamos à praia ou gostamos de ir à praia e nos defrontamos com isso e depois há aquelas metáforas que existem, que têm esse sentido figurativo, naturalmente, que se fosse uma grande ilha no Pacífico tinha 1.600.000 km² de plástico, enfim, essa ilha não existe enquanto tal, como é evidente, mas isto são modos figurados das pessoas a perceberem melhor a dimensão do problema que é enorme. E no caso do plástico é uma coisa curiosa porque, por comparação ao problema anterior, da pesca ilegal, se calhar não está muito ao nosso alcance enquanto cidadãos individuais combater a pesca ilegal, nós não sabemos, enfim. Mas combater este plástico monouso está. A garrafinha de plástico que nós podemos prescindir dela. Há mais percepção hoje em dia em relação a isso. Muito mais percepção e nas novas gerações, então, eu acho que é completamente incrível a percepção que os miúdos têm sobre isso hoje em dia. Podemos prescindir de comprar todos os dias a garrafinha de plástico e usar aquelas garrafas recicláveis que hoje em dia já se vendem em todo o lado e enchê-la com água da torneira e isso implica que estamos a dar aqui um pequeno contributo. Portanto, ao contrário da pesca ilegal, que é um bocadinho mais difícil, um bocadinho mais difuso e menos visível, no caso do plástico, há qualquer coisa à pequena escala que nós podemos fazer. Nós não precisamos trazer um saco do supermercado cada vez que nós vamos ao supermercado. Eu tenho sacos que utilizo há anos. E a taxa que Portugal introduziu, salvo erro, em 2015, a taxa sobre os plásticos teve um efeito incrível. Caíram 94% o consumo dos sacos nos supermercados. 94%. E o saco que eu uso no supermercado, agora que vivo no Reino Unido, mas antes disso estava a viver em Paris, eu usei os sacos durante anos. Até os sacos se destruírem completamente. Mas não me passava pela cabeça usar um saco cada vez que ia ao supermercado. Isso todos nós podemos fazer. Tiago Pinto e Cunha, na questão climática, bem, é das mais mediáticas na questão da ambiental e da sustentabilidade. Os oceanos passaram efetivamente a ser parceiros de facto da discussão ou o caminho está por fazer? Eu pergunto isto também porque há caminhos paralelos, até do ponto de vista multilateral, no quadro da ONU. Há conferências do clima e há conferências também sobre os oceanos. A articulação destes dois caminhos, esta abordagem em duas pistas, permanece assim? Há sinais de convergência? É saudável essa convergência? Como é que o Tiago vê esta articulação? Não, eu vejo-a como saudável, era fundamental. Eu vejo como paradoxal que existam processos internacionais paralelos que não se correspondem, digamos assim, que não se intercruzam, melhor dizendo. O oceano tem hoje ainda um papel bastante diminuto nas negociações climáticas, mas tem vindo a ser feito um caminho. Eu aí estou muito à vontade para falar, porque a Fundação Oceano Azul tem sido testemunha desta evolução, uma vez que nós, desde 2015, conjuntamente com uma fundação japonesa, somos os principais financiadores do Dia dos Oceanos nas COPs climáticas. E ainda agora tivemos com grande presença em Glasgow e até a colaborar com Portugal e com o Quénia para fazer exatamente uma ponte entre Glasgow e Lisboa, que vai receber a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. É essa ponte que eu queria fazer. O que é que podemos esperar, por exemplo, de junho? Ora bem... Essa é outra pergunta, não tem a ver com as alterações climáticas, é outra pergunta. Eu se calhar estou também mais à vontade para poder responder que o Duarte, porque é diplomata, mas... vamos já para aí. Mas ainda sobre as alterações climáticas não, tem havido uma evolução. Se nós pensarmos que, de facto, o oceano é, em grande medida, um dos fatores principais das alterações climáticas, quer até pela mitigação, não é? Ele absorve mais de 90% da temperatura gerada pelo aquecimento global. Nós já não teríamos sociedades viáveis, já não teríamos temperaturas atmosféricas existenciais se não fossem os oceanos absorverem tanto dessa temperatura, o que está a criar problemas nos oceanos muito graves. Mas os oceanos tendo esse papel e tendo muitos outros papéis, e sendo eles que vão aumentar o aumento do nível das águas, que é causado por esse aumento da temperatura e pelo degelo dos polos, com tudo isso, os oceanos deviam ser uma questão de primeira, digamos, preocupação nas discussões climáticas, e efetivamente não o têm sido, sendo que em Glasgow foi feito um progresso grande, porque num documento de 10 páginas houve 4 referências à questão dos oceanos. Os oceanos neste momento entraram finalmente na ortodoxia das negociações climáticas, porque passou a haver um diálogo estabelecido através daquele que é uma espécie de um órgão subsidiário, que é o chamado CEPSTA, órgão subsidiário técnico ou científico
da Conferência das Alterações Climáticas. Os oceanos neste momento entraram nesse diálogo, têm um ponto na agenda e julgo que com isso vai haver grandes progressos. Qual é o objetivo? O objetivo é que os oceanos passem a fazer parte das soluções, porque os oceanos, de facto, através das suas soluções naturais, absorvem grande parte do carbono que é enviado para a atmosfera. Então o que esperar de junho? Agora pode ir por aí. Ora bem, mais difícil. É porque aí está a tocar na ferida. É que na Europa, concretamente, mas eu diria também a nível mundial, o fosso entre a ação climática e a inação oceânica é cada vez maior. Ou seja, cada vez mais as nossas sociedades compreenderam a necessidade de se mobilizar e de mobilizar os seus recursos financeiros e organizativos para combater as alterações climáticas. Veja-se o Pacto Ecológico Europeu, que é redefinidor da União Europeia, aprovado em 2020, e, por outro lado, as questões dos oceanos que continuam a não estar verdadeiramente nas mesas dos decisores internacionais. Vemos isso porque, se olharmos para os últimos 20 anos para trás, não houve nenhuma decisão significativa a nível internacional que tenha contribuído para melhorar, digamos assim, a crise do oceano. Eu digo significativa. Houve progressos em várias áreas, ligadas a pescas, ligadas... O Tiago está-me a preparar para a desilusão de junho. Ora bem, eu acho que, infelizmente, essa comunidade internacional não está ainda preparada para tomar essas decisões, que são aquelas para as quais nós, enquanto cidadãos, nos devemos bater, que é que questões como a da poluição, que o Duarte aqui referiu e que, de facto, ficou lá atrás, houve um programa global de ação, o chamado GPA de Montreal, em 95, que depois não foi morrendo. A questão, obviamente, mesmo da regulação das pescas, há passos fundamentais que podem ser dados, a questão da ligação das alterações climáticas, a questão das áreas marinhas protegidas e do chamado 30% de áreas protegidas em 2030, tudo isso são questões, a questão dos subsídios a pescas destrutivas, que está em negociação na Organização Mundial de Comércio o ano passado e este ano. Isto são decisões que podiam ser tomadas ainda nos próximos 6 meses, no próximo ano, e eu gostaria de dizer que a Fundação Oceano Azul criou uma plataforma com mais de 600 organizações a nível mundial, que se chama Rise Up for the Ocean, onde temos uma lista de ações necessárias a ser adotadas nestes anos que vêm. E as 3 primeiras com que nos batemos é, obviamente, que em Lisboa, se não houver a conferência da biodiversidade, que era para ter lugar em Kunming, na China, em abril, e que poderia decidir que deveríamos ter até 2030 30% de áreas marinhas protegidas nos oceanos, que isso seja adotado em Lisboa. Transferir a decisão da Conferência da Biodiversidade. Já que estamos a falar Lisboa também de mar e que estamos a falar dos oceanos em Lisboa. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é, obviamente, que Lisboa faça uma chamada de grande urgência a finalizar a Conferência do Tratado do Alto Mar, que é conhecido pelo acrónimo inglês BBNJ, e que está há mais de 15 anos em negociação e que é para mim um dos exemplos paradigmáticos de como nenhuma decisão significativa foi tomada sobre os oceanos nos últimos 20 anos. E até por uma razão, Zé Pedro, é que se nós não conseguimos chegar, se a comunidade internacional não conseguir chegar a uma decisão sobre esse tratado do mar, do alto mar, não conseguirá acordar em mais nada, porque esse é um tratado que tem relativamente pouco impacto na grandíssima maioria dos Estados costeiros. Eu julgo que há 7 ou 8 países a nível mundial que têm grandes interesses económicos na área do alto mar, na área da coluna d'água e da superfície, que é o que esse tratado abrangeria. Em último lugar, esta questão dos subsídios das pescas. É fundamental que a Organização Mundial de Comércio e que a União Europeia tenham uma posição muito clara para terminar com subsídios que, como existem, por exemplo, para a indústria petrolífera, existem para uma indústria das pescas que pretende crescer sempre e que está a ser, obviamente, a principal responsável pela debacle da biodiversidade, pela deterioração, não é da biodiversidade agora, da biomassa nos nossos oceanos. E era muito importante por isso que as pescas passassem a ser vistas de maneira diferente, muito mais ao serviço das populações costeiras, dos povos indígenas, daquelas áreas onde elas, no fundo, são essenciais à sobrevivência, do que continuassem a ser apenas um negócio puramente comercial, à escala industrial e global. Não sei se o Eduardo quer falar sobre isto, as alterações climáticas e a ligação eventualmente a Lisboa. Quero só talvez, enfim, o Tiago fez uma exposição completíssima, como sempre, mas eu queria só acrescentar talvez uma coisa, um aspecto que o Tiago não referiu e que é importantíssimo. Eu talvez sou um bocadinho mais otimista na análise, acho que apesar de eu acredito numa lógica funcionalista de pequenos passos, acho que se deram
muitos pequenos passos nos últimos anos. Há muita estrada para andar, mas eu acho que, apesar de tudo, o registro é positivo. Mas há um aspecto que, de facto, que o Tiago referiu e que é muito relevante e que eu queria sublinhar, ou queria acrescentar este ponto. Quase toda a gente, enfim, as pessoas relativamente bem informadas e que acompanham as questões internacionais, já ouviram falar do Acordo de Paris. O Acordo de Paris é praticamente omisso sobre o oceano. O oceano aparece uma vez no Acordo de Paris, no preâmbulo, portanto, é uma coisa que claramente não esteve no centro da agenda, mas agora está muito mais. Pronto, e por isso eu queria deixar esta nota positiva. O Acordo de Paris foi em 2015, não foi há uma eternidade, foi há 7 anos atrás. Hoje em dia, a visibilidade dos temas do oceano é muitíssimo superior à que era em 2015, e ainda bem, por contributo da sociedade civil, seguramente em Portugal, por contributo do Tiago, que acabou, aliás, de ganhar o Prémio Pessoa, que vem justamente, ainda bem, dar um enorme destaque e uma visibilidade, não só ao Tiago que o merece, mas às questões do oceano em particular, ao trabalho da academia, da ciência, das empresas, enfim, ao trabalho que tanta gente, de forma discreta, tem vindo a fazer sobre isso. E por isso, no livro, eu termino no capítulo da conclusão com algumas propostas, são 5 ideias, eu podia por 10 ou 15, e foi muito difícil escolher estas 5. Ponha lá as 5 rapidamente, então. Enfim, vamos lá. Eu gostava de começar, aliás é a proposta número 1, tem a ver com a questão da literacia. A literacia é muito importante. É preciso trazer o oceano para dentro da escola. E que num país como Portugal é preciso que os currícula espalhem esta questão. A literatura, a história, apesar de tudo, estuda-se a questão das descobertas, não quero abrir esse capítulo com a grande polémica que ele pode ter, mas trazer a questão do oceano para dentro da escola. Segundo desafio. O segundo desafio, a questão da sustentabilidade. Já falámos aqui. Trazer a questão da sustentabilidade para o centro do debate, absolutamente essencial, e que as empresas o incorporem e liderem esta questão. Eu tenho aqui uma pergunta sobre a sustentabilidade. A perfuração faz sentido? Está a falar a mineração como a exploração sustentável no mar? Quase no fim agora. Combustíveis fósseis, não, em minha opinião. Já não vamos nesse caminho, já não estamos nesse caminho, já assumimos compromissos completamente para ir noutro sentido. Um país com um potencial extraordinário de energias renováveis como é Portugal, em meu entender, essa questão é para ser posta de lado. A mineração em mar profundo, penso que é isso que está a referir. A minha posição é exatamente aquela que foi adotada no Parlamento Europeu em 2018, que é o princípio da precaução. É preciso olhar para o assunto, estudá-lo com muito rigor, com recurso à ciência, ver qual é o impacto, perceber isso muito bem e, em função de conhecer esse impacto, depois tomar a decisão. Mais desafios, há aqui mais 1 ou 2. A abordagem holística da água, ou seja, a questão da água, a seca. Hoje está-se a falar imenso de seca em Portugal, é um drama. A seca para a agricultura, a seca para a indústria. O mar é uma massa de água tremenda. Temos que apostar na dessalinização, por exemplo, cada vez mais. A dessalinização. Olha, ainda ontem o Público tinha uma reportagem de página inteira sobre a questão da dessalinização. Com certeza há problemas também associados à dessalinização, mas há recursos financeiros europeus. Há um assunto para o qual é preciso olhar, vale a pena pensar. Porto Santo, por exemplo, na Ilha da Madeira, no arquipélago da Madeira, Porto Santo já trabalha muitíssimo na questão da dessalinização. Há mais um? São 2. Rápido. Um é tornar Lisboa como uma grande capital marítima do mundo. Não está nas grandes listas. Há, por exemplo, cidades... Por exemplo, Paris está na lista das 50 capitais mais importantes do mundo. Paris, que nem sequer é uma cidade costeira, mas tem, por exemplo, ateliês de arquitetura de engenharia naval. Lisboa não está nessa lista. É preciso um plano concertado, global, transversal, para pôr Lisboa como uma das capitais marítimas do mundo. E depois a diversificação. Estamos ainda muito concentrados no que toca à economia azul, no turismo costeiro, que é fantástico. Eu também adoro ir para a praia, também passo o verão. Que não tivemos tempo de abordar, mas é importantíssimo para a economia azul. Diversificar. O turismo costeiro tem uma enorme importância, eu também adoro, passo sempre as minhas férias junto ao mar na praia e continuarei a fazê-lo, mas é preciso rasgar e abrir novos horizontes para que a economia azul seja mais do que isso e não seja também concentrado em Lisboa, no Algarve. A última pergunta para o Tiago é um bocadinho política, não é uma rasteira, mas é importante clarificar o seu pensamento sobre a questão até porque estamos em formação de governo. Houve um Ministério do Mar. Antigamente não existia, ou isto foi uma conquista, enfim. Existir só por si o Ministério do Mar, o balanço que faz é suficiente? É preciso aprofundar? Qual é a sua perspectiva, Tiago? Eu estou muito à vontade para falar sobre essa matéria porque escrevi sobre ela precisamente num ensaio, como este ensaio do Duarte, que foi publicado em 2011 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tem um capítulo de 6, onde eu espelhei as minhas ideias sobre a governação e já naquela altura
tendo vindo da Comissão Europeia, já tinha tido uma experiência, digamos assim, aqui com a Comissão Estratégica dos Oceanos, num governo nacional, depois no governo europeu da Comissão Europeia, e cheguei um bocado à conclusão que o que me parece fundamental é nós termos uma política. Em Portugal, infelizmente, nós seguimos muito a escola francesa e confundimos muitas vezes políticas com tutelas e com organizações. Portanto, se há uma política com o Ministério a política das pescas, era a política do Ministério da Agricultura e Pescas. A política do mar não pode ser assim. Eu costumo sempre dizer que, apesar de ter sido positivo ter havido ministros do mar nas últimas legislaturas, porque isso significa que há um olhar com mais atenção, eu acho que eles não conseguiram cumprir na sua totalidade a função que devem, porque, como eu costumo dizer, nós não podemos ter um ministério só do mar, como não temos ministérios da lua ou da terra. O mar é algo altamente transversal à governação e às várias tutelas. Então o que é que devemos ter, Tiago? Devemos ter, à mesma, acho eu, campeões políticos, ministros, se calhar, o ministro da Coordenação dos Assuntos Marítimos, que tenha poder de conformar a parte azul de todas as outras tutelas, do Ministro do Ambiente, do Ministro da Cultura, do Ministro da Educação, até para a literacia, do Ministro da Economia, da Energia, dos Transportes, e, portanto, dos negócios estrangeiros, da defesa, porque todas essas pastas têm mar. Elas todas têm uma zona azul. Um pouco como a ação climática tem para o clima nas políticas transversais de um governo? Sim, um pouco destas evoluções. Nós estamos a começar a perceber que os nossos conselhos de ministros, como eu costumo dizer, são bastante parecidos com os conselhos de ministros de Napoleão Bonaparte. Com exceção das novas áreas do ambiente, tudo o resto, a justiça, a administração interna, a defesa, os negócios estrangeiros, já a economia existia nessa altura. Nós temos de passar a governar de forma mais transversal. Nós temos problemas que são horizontais e continuamos a querer fixá-los, arranjá-los através de ferramentas verticais, que são as nossas formas de tutelas muito antropocêntricas. Nós vimos... O Conselho de Ministros é antropocêntrico em si. O Conselho de Ministros em Portugal ou em qualquer país da Europa, que é a ação do homem. Portanto, a economia é através do que o homem faz e não é através desses problemas. E na ação climática começa... Ou seja, eu acho que os governos hoje em dia começam a perceber que têm de criar pastas mais transversais. E o que eu gostaria imenso era que se compreendesse era o seguinte, que houvesse uma política nacional para o oceano, como aliás há uma estratégia recente que segue as outras estratégias, e que essa política fosse interiorizada pelo governo, sendo que haveria um campeão que, com uma equipa robusta e com poderes robustos, não pode ser a última pessoa da hierarquia do governo, tem de ser alguém que tenha poder para conformar, o que eu digo, as zonas azuis das várias tutelas que incidem sobre o mar. Isso seria uma evolução muito grande. Eu julgo em termos de governação, não apenas para o mar, poderia ser aplicado noutras pastas também, mas obviamente que isso é um modelo que está ainda hoje no papel e que não existe, diria eu, em país nenhum do mundo, infelizmente. Fica a reflexão, a gravação segue para quem de direito deste programa. Obrigado, Tiago Pitacunha, obrigado, Duarte Boi Alves, obrigado. Falámos aqui sobre Economia Azul, o novo ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é parceira da Renascença neste programa da capa à contracapa. Pode ouvir a versão integral desta conversa em podcast, nas plataformas digitais habituais, também através dos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O programa agora com música original de Mário Lajinha, no seu genérico. O programa esta semana com Carlos Vermelho, Ana Marta Domingos, André Peralta, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.